Boa tarde, mais um programa Elas Conectam no ar. Meu nome é Daniela Uliana Regado. Eu quero agradecer a todos que estão aqui participando, nos prestigiando. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que eu tenho o maior carinho, maior honra e admiração, Laércio Neves. Olá. Laércio, muito obrigada pela sua participação. Imagina, Dani, muito obrigado. Boa noite, boa tarde, né? Boa noite, boa tarde a todos. Fico muito feliz pelo convite quando nós nos falamos prontamente, né? Muito rápido, né? E assim que é bom, né? Não é? É assim que dá certo. E a gente já começou, a gente já estava num bate-bola conversando bastante coisa aqui, né? Muito bom. Gente, o Laércio é um profissional, enfermeiro, ele tem uma vasta experiência, ele vai falar muita coisa pra gente hoje, mas com um foco na inteligência emocional para empreender, tá? E antes, Laércio, eu queria saber um pouco da sua história, né? Que eu já conheço um pouco, mas fala um pouquinho lá para o nosso público, como que veio essa sua veia aí para empreender? Legal, Dani. O Laércio Neves, hoje, se nós pegarmos fazendo um retrospecto, né? Laércio, hoje, ele é professor no curso de medicina, no curso de enfermagem, também pós-graduações na área de saúde e de negócios. Mas o Laércio, ele veio de um berço muito do comércio, do mercado, da feira. Então eu com a minha mãe nós montávamos barraca de feira e eu gerenciava as barracas, colocavam pessoas para gerenciar, né? E eu acabava vendo a minha mãe, aquilo que ela não fazia legal, e eu falava, poxa, isso não pode ser assim, precisa ser diferente, né? Então nós montávamos mercado, nós montávamos comércio, e comércios muitas vezes falindo já, ou comprávamos comércios falidos e começávamos a trabalhar com toda aquela falta de conhecimento, porque antigamente não tinha. Sim. Hoje o que nós temos, ferramentas de gestão, hoje o que você tem, por exemplo, pagar com a maquininha, o cartão, antes não tinha isso. Mas eu fui aprendendo. Então montei um comércio para mim, ela tendo o comércio dela, eu trabalhando com ela, montei um para mim, deu super certo, depois eu comprei um outro, aí comecei a investir em barracas de feira, montando barracas de feira e colocando pessoas para gerenciar, então começou. Mas a minha família toda ela já é do segmento de negócios. E com quantos anos isso, Laércio? Olha, eu falo que, eu acho que a partir dos 5 anos eu via minha mãe já dentro do salão de cabeleireiro e começava a pegar a vassoura para varrer ali para ela. Olha. Até que entra aquele negócio muito legal, né? Que provavelmente quem está em casa, quem está nos acompanhando já vivenciou, que eu quero receber ou eu quero pagar, não é? E eu comecei a pegar aquele negócio de quero receber, quero pagar e ter uma habilidade um pouco mais próxima com o dinheiro, né? Então veio 6, 8 anos, 10 anos, e aí envolvido com Ceasa, com mercado, fazer compra, fazer venda, público. Então eu acredito que o negócio mesmo começou a partir dos 6 anos, 7 anos de idade. Olha só. E a gente sabe que criança pega, né, dos pais, tem o exemplo de casa. Então isso acabou sendo muito esse exemplo, né, de você ver a sua mãe e teve todo esse caminho para chegar onde você chegou. Dani. Você acha que isso foi crucial para chegar onde você chegou? Olha que coisa interessante. Eu acho que tudo que aconteceu de errado na minha vida foi crucial para chegar onde eu cheguei. Por quê? Porque o Laércio, quando as pessoas olham, muitas vezes eu converso ou publico em rede social, o Laércio ele foi uma pessoa que não teve pai, né? Nem no registro, nem no RG, o Laércio tem o nome do pai. O Laércio não teve irmãos. O Laércio não teve uma família próxima, então o contato sempre foi Laércio com a mãe. E aquela característica, né, do filho querer cuidar da mãe, né, de prover sempre. Então tudo que eu vi, que eu não tive, eu falei, eu não quero viver nessa vida para sempre, não. Então eu não quero viver, por exemplo, atrás de um balcão de comércio, mas eu quero viver do comércio, mas eu não quero viver dessa forma como eu vejo hoje minha mãe vivendo. Então eu acredito, Dani, que tudo que aconteceu foi crucial para eu poder falar, não quero isso para minha vida. Eu poderia, por exemplo, falar, não, eu quero isso para minha vida, eu quero continuar nisso, viver numa zona de conforto, ganhando aquele valor por semana, por mês, por dia, mas eu falei, não quero aquilo para minha vida, eu quero mudar isso. Então eu acredito que hoje, aonde o Laércio chegou, foi a partir daquilo que ele não quis desenvolver para a vida, né? Não aceitei, vamos dizer. Então, na verdade, coisas que aconteceram de ruim, até de negativo, você virou esse jogo. Exato. Hoje o que se fala de o mindset, né? Sim. A mudança da mente, eu acredito que foi lá atrás.
Então, a projeção que o menino faz, né, de uma referência paternal, a referência de pai, vamos dizer assim, eu projetava em quem? Eu projetava quando eu ia fazer negócio com alguém, eu via aquelas pessoas que tinham redes de mercado, então eu projetava neles aquilo em mim. Mas eu olhava para trás, eu não tinha uma família para dar estrutura. Então eu falei, eu preciso então desenvolver isso. E hoje, olha que interessante, né? Hoje me perguntam, você tem filhos? Você tem família? Não é? Eu tenho filhas, eu tenho família. Virar essa história, a mudança. E eu acho que então desde aquela época você aprendeu a ser emocionalmente inteligente. Eu consegui identificar, Dani, aquilo que de repente eu sabia que me feria e eu me esquivava daquilo. Que hoje é o que as pessoas às vezes não conhecem, né? Uma coisa muito interessante quando se fala de inteligência emocional, o autoconhecimento, ele é um primeiro pilar, vamos dizer. E muitas pessoas falam, eu me autoconheço. E aí eu costumo perguntar assim, então quantos dentes você tem na boca? Já que você se autoconhece, não é? Por quê? Porque se não teve a capacidade de abrir a boca na frente do espelho e saber quantos dentes tem na boca, imagina o resto. Você não vai saber da sua parte emocional. Né? Então, tudo que eu observava, que eu via que não me fazia bem, eu fazia a mudança daquele jogo. Né? Então, aquele lance você é filho da mãe solteira. Então, eu fazia a mudança daquele jogo. Então, eu tentava fazer de uma forma que não quebrasse uma vidraça na rua para não falar que foi o filho da mãe solteira, porque aquilo me chocava muito. Sim. Entende? Então, eu fui buscando, vendo aquilo que não me fazia bem e transformando aquilo de uma forma a trabalhar ao meu favor. E hoje você tem a empresa, você tem a LN Educação, depois de toda essa bagagem que você teve, não só profissional, mas também pessoal, que eu acho que isso também favoreceu toda a sua história, né? Consolidou a sua história. Você empreende na LN Educação, que oferece treinamentos maravilhosos e muitos na área de inteligência emocional. Hoje a LN Educação ela já tem uma história, né? A LN Educação ela acaba tendo cursos, treinamentos, workshop. Eu acabo formando aí lideranças para outras lideranças. Um dos treinamentos que eu tenho, seja ele online ou também presencial, é um treinamento de inteligência emocional. E muito interessante, Dani, que muitas vezes quando a pessoa compra o treinamento, o online principalmente, e esses dias recebi uma mensagem do Maranhão, a pessoa falando, Laércio, no primeiro módulo eu já estou apaixonada, porque eu conto a história de quem é o Laércio, né? E aí ela mandou uma mensagem falando o seguinte, que ela tem tudo para de repente ser diferente, e aí hoje ela falou, eu tomei um tapa na cara quando eu vi esse treinamento, porque eu tenho tudo para fazer diferente, né? E vejo de onde você veio, para onde você está indo. Então hoje eu tenho cursos, muitas vezes que eu ofereço de forma gratuita. Então aos domingos, a cada 15 dias, eu pego 2 horas do meu dia para dar uma aula online, totalmente gratuita, pelo YouTube. Já vamos anotar na agenda. Exatamente. Qual que é o Próximo Laércio? é dia 8, Laércio Neves _. Laércio Neves _. É o meu Instagram. E no próximo dia 8 eu já vou dar um treinamento falando sobre isso. Então muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho condições de comprar um treinamento ou participar de uma aula. Então você vai ter a condição de ficar 1, 2 horas acompanhando uma aula totalmente gratuita, onde você vai ter a possibilidade de ter gatilhos. Essas lives que hoje nós acompanhamos, é o momento de você assistir para ter gatilhos, para você mudar a sua chave e não esperar chegar de repente como as pessoas falam, no fundo do poço, para poder mudar esse cenário que você encontra, o que você está passando, né? Sim. E tirar aquela questão do papel de vítima, né? A gente se vitimiza muito. Eu vejo que as pessoas, porque a pandemia, porque não sei o que, porque eu não tenho. Eu acho que hoje a gente também, por um outro lado, pensando, né, mudando o nosso mindset, né, a nossa forma de pensar, tá tudo acontecendo né, que não seja ao seu favor, mas tem coisas que estão favorecendo, né? Que são boas, que são positivas, então é só a gente ter esse olhar, né? É só olhar assim, né, Dani? As pessoas fazem a transferência de incompetência, né? Transferem para a escola, transferem para o professor, transferem para os pais, transferem para o governo, transferem para todo mundo. Mas qual é a minha responsabilidade? Né? Eu me lembro uma vez que uma pessoa me falou, vamos para tal lugar fazer panelaço anticorrupção. Falei, anticorrupção eu começo na minha casa, não comprando CD pirata, não comprando um carregador pirata, não é? Então a gente tem que começar a partir de nós e não transferir ali uma incompetência que nós temos. Está nas nossas mãos. Enquanto a gente não parar para pensar que está nas nossas mãos, que não é o vizinho que vai ajudar, não é o outro que vai conseguir. Não, gente, está nas nossas mãos. É aí a gente lá no Instagram
ir lá dia 8, num domingo, e fazer a diferença. Ah, mas domingo eu não quero, porque é... Então... mas é essas mensagens que eu recebo, você acredita, Dani? Eu me imagino. manda, vai ter outro dia, porque de domingo... Então, assim... De domingo eu deixo para descanso. É isso. Então, se a gente não se esforça também, aí também não acontece nada, exatamente, né? Exatamente. Então, muitas vezes, quando se pensa, eu não quero fazer isso, eu não... Perfeito. O que você desenvolveu que você consegue hoje falar, eu não quero mais fazer isso? Sim. Nós estávamos conversando aqui antes, e eu costumo falar que empresas não contratam, empresas não demitem. Pessoas contratam, pessoas demitem. Agora, qual é o seu nível de maturidade emocional para lidar com pessoas? Isso. Esse é o lance. Então, se você quer pretende amanhã estar de repente numa empresa ou desenvolvendo um trabalho dentro de uma organização ou até mesmo empreendendo, qual é o seu nível de relacionamento com as pessoas? Você ainda está trabalhando com aquelas pessoas ou se envolvendo a nível de interesse, né? Ou a nível de uma coparticipação? Então você não vai conseguir chegar em algum lugar. O quão tóxico você está sendo. Exato. Né? O quão contagioso você está sendo ou o quão contagiante. Eu vi uma palestra ontem que falou disso, de neuroliderança, e é exatamente o que você está falando, Laércio. Eu acho que a gente tem que saber de gente. Mas antes da gente saber de gente, a gente tem que saber de nós. Exatamente. E eu acho que é aí que entra a inteligência emocional, que é o tema do nosso dia hoje, da nossa conversa. E aí eu já quero entrar nesse tema contigo, apesar que já estamos falando nesse tema, né? Mas eu queria que você falasse, eu acho que a grande questão é, o que não é inteligência emocional? Primeiro, que eu acho que é pra gente esclarecer, o que não é inteligência emocional? Perfeito. Por exemplo, as pessoas que confundem autoritarismo com autoridade. Então hoje se fala muito da autoridade. O que é autoridade? Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Quando você, por exemplo, acredita que o processo de assédio moral que é feito é a não inteligência emocional. Quando você faz um processo de assédio moral com as pessoas que você lidera ou você gerencia, não é? Então, hoje, muitas vezes, as pessoas falam assim, eu sou verdadeiro, eu falo na cara mesmo. A perda do discernimento, ela pode ser uma das formas de não ser inteligente emocionalmente. Por quê? Porque eu posso, de repente, ser verdadeiro com você, mas saber o momento de eu falar com você. Tudo tem o seu como, né? Tudo tem seu time, tudo tem seu como, tudo tem sua forma, não é? Então, hoje, pegando 3 pontos aí, eu acredito que sejam esses. Então, se fala muito de inteligência emocional, mas quando eu assedio moralmente uma pessoa, quando eu preconizo o autoritarismo e quando eu perco, por exemplo, o discernimento, eu estou não sendo ali o inteligente emocionalmente. E inteligente emocional não é assim, eu vou fazer um curso para ficar bonzinho. Não. Porque as pessoas já falaram isso para mim. Mas eu não vou ficar fazendo esses cursos para ficar bonzinho, para ficar feliz. Gente, não é autoajuda. Né? Não é autoajuda. Não é para ficar bonzinho, porque o bonzinho em excesso vira bobo, né? A qualidade em excesso vira defeito. Exato. Então eu acho assim, a gente tem que... Eu acho que é importante a gente falar isso, né, Laércio? Você ainda mais... Porque as pessoas ainda têm esse erro. Mas eu vou... O que é esse negócio de emoção? Né? Porque a inteligência emocional fala de emoção. E emoção a gente controla? O que acontece é assim. Quando nós pensamos na inteligência emocional, nós começamos com o pensamento. Inicia tudo no pensamento. Quando você tem pensamentos positivos sobre pessoas, sobre lugares, sobre situações, você desenvolve emoções positivas. Consequentemente, você desenvolve comportamentos saudáveis. Quando você pensa, poxa, amanhã eu tenho uma entrevista péssima, complicadíssima com o Laércio, meu Deus do céu. Quando você já começa a pensar como vai ser amanhã, as suas emoções são o quê? Você libera muito cortisol, você libera muita adrenalina, você nem dorme à noite, você fica bem eufórica e você tem um comportamento mais tóxico. Você acaba tendo um comportamento mais tóxico. Então quando se fala, eu vou fazer um treinamento, eu vou fazer um curso para desenvolver inteligência emocional, é, por exemplo, para você entender que o controle remoto da sua vida está nas suas mãos. Eu tive uma participante que falou assim, Laércio, mas eu não consigo, por exemplo, eu faço um churrasco lá na minha casa, eu tenho que chamar as pessoas da empresa. Eu falei, aonde está escrito que você tem que chamar as pessoas da empresa? Na cabeça dela. Existe uma diferença entre relacionamento e relação. Sim. Relação, eu dou à pessoa permissividade. Ela começa a me tratar como eu permito. E relacionamento é quando eu começo a colocar as pessoas nos lugares dela. Então você pode trabalhar numa empresa... Hoje é seu aniversário, você chegou em casa, fez uma festa, fez um bolo, enfim, comemorou com a família. No dia seguinte você levou um bolo e falou, pessoal, ontem comemorei com a minha família, hoje eu quero comemorar com vocês, colegas de trabalho, não tem nenhum problema.
Agora, o que você coloca na sua cabeça, aí é onde te leva para não inteligência emocional. Porque Ou fazer forçado, né? Eu vou ter que fazer isso. E isso já sai forçado, isso já sai negativo, isso já tá ruim em você, né? Hoje as pessoas querem tendência, esquecem a essência. É verdade. Seguir a tendência, seguir a manada, é um erro muito grande do empreendedor, inclusive. O empreendedor que quer, de repente, vender, pegar todo o mercado, quer aproveitar todas as oportunidades. E ele perde um pouco aquela essência. Qual é a missão que aquela empresa, aquela organização tem? E qual é a essência que ele, enquanto pessoa, ele tem? Eu acho que isso faz toda a diferença. Que bom. Olha, gente, tá demais, não tá? Eu sabia que vocês iam adorar, mas a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, que a gente volta já. Olá, somos a ECS, um estúdio de comunicação integrada, uma empresa que desenvolve ações focadas no marketing de conteúdo. Com um planejamento estratégico, nós fortalecemos sua marca e juntos iremos gerar novas oportunidades. O que faremos de melhor? Gerenciamento das redes sociais, assessoria de imprensa, ações com influenciadoras digitais, conteúdo editorial para sites institucionais. Contatos: Eleonora Chagas Seidel, 11 99289 3014. Elaine Cristina Abade, 11 99489 7257. E-mail: ecscomunica@gmail.com. Instagram /ECScomunica. Facebook /ECScomunica. Que tal contar com empresa composta por profissionais de extrema competência na prestação de serviços contábeis e gestão empresarial para alavancar os negócios da sua empresa? Seja bem-vindo à SIDAC. Entre os nossos principais serviços destacam-se: terceirização de serviços contábeis, auditorias internas e externas, consultoria tributária e financeira, tecnologia da informação, treinamento de equipes, gestão de negócios, transações e muito mais. O que queremos é estabelecer uma parceria com a sua empresa e assessorá-lo em seus negócios. Metodologia, excelente relacionamento profissional, preço justo, qualidade e eficiência na entrega são os nossos diferenciais. Assessoria e consultoria sob medida para seus negócios. Estamos de volta, olha lá, Laércio Neves falando sobre inteligência emocional para os empreendedores. E agora, Laércio, eu queria saber, a gente vai até ter uma tela aqui para a gente seguir com você, porque agora o Laércio vai dar um trecho da aula que ele dá dos cursos de inteligência emocional. Então a gente vai colocar aqui na tela como desenvolver inteligência emocional e quais são os pilares para a inteligência emocional. Legal, Dani. Quando pensamos o empreendedor, ele precisa desenvolver inteligência emocional e ele precisa ter um passo a passo? Não, não é um passo a passo, mas são características que Daniel Goleman, mudando o slide aí, nós já vamos ver Daniel Goleman, que é uma referência quando se fala de inteligência emocional, ele mostra que aí você tem alguns pontos, né? Então você tem o autoconhecimento, você tem a automotivação, você tem a gerência dos relacionamentos, espontaneidade, empatia, gestão das emoções. O primeiro ponto importantíssimo é o autoconhecimento. Qual é a sua essência? Então, para o que você veio? Qual é o seu propósito? Então, o autoconhecimento, saber aquilo que de repente te faz bem, aquilo que te alimenta, e saber aquilo que de repente você precisa melhorar, você precisa modificar, né? Depois você entra na automotivação, ter motivos para você acordar todos os dias de manhã. Temos funcionários e temos empreendedores, vamos dizer assim, que muitas vezes esperam aplausos dos outros, esperam reconhecimento dos outros e não funciona dessa forma. O motivo é nosso, o motivo é individual.
Depois nós temos ali a gerência dos relacionamentos, que foi o que nós falamos, relação versus relacionamento. Ou seja, eu dou permissão para as pessoas comandarem a minha vida ou sou eu que comando a minha vida? Então, a relação, quando eu me envolvo em relação, eu dou permissividade para as pessoas, né? Depois, espontaneidade, seguindo a sua essência e não a sua tendência, e não a tendência do mercado. Então, se você sabe que hoje o seu negócio é um negócio mais tete a tete, é um relacionamento mais interpessoal, para que você vai informatizar? Ou o seu público, ele é um público online, então para que você quer ter um relacionamento interpessoal? Quando você tem isso definido, você tem uma zona ali que é uma zona mais de estabilidade, uma zona chamada zona de conforto, né? Sim. Depois você tem a empatia, que tem um erro. A empatia vem muito junto com humanização e humanizar. E o que seria humanização? As pessoas acham que humanizar é eu fazer pelo outro o que eu gostaria que fizesse por mim. Isso. E não. Humanizar é eu fazer pelo outro o que ele precisa que eu faça, né? Então, dê uma olhada para dentro da sua empresa se você está fazendo aquilo que as pessoas, que o seu cliente precisa ou o que você quer. E por último, vem como gestão das emoções, né? Você gerenciar as suas emoções. Ah, eu não posso chorar, as pessoas não podem. Quem disse que você não pode chorar? O que você não pode fazer é sair chorando em tudo que é lugar. Então você precisa ter um momento, né? Um momento que você se pega com você mesmo, o desenvolver da espiritualidade, que é um ponto muito importante quando se fala de inteligência emocional. O desenvolver a espiritualidade, não a religiosidade, viu, Dani? Sim. A espiritualidade. Buscando, inclusive, ter um mentor, que pode ser seu mentor espiritual ou seu mentor profissional, o que poucos empreendedores fazem, né? Então muitos empreendedores buscam um mentor para o seu negócio e não para ele. E nós precisamos de um mentor para nós, para dirigir você sobre uma atitude que você está tomando que não é uma atitude assertiva, ou a forma de você gerenciar um conflito que não é uma forma assertiva, a comunicação que você está tendo com as pessoas é uma comunicação muito violenta. Então tudo isso é o não inteligência emocional. Sim. E deve ser muito revelador isso, né? As pessoas que fazem devem mexer muito com elas. Depende, Dani. Depende. Tem pessoas que estão tão acostumadas a fazer isso que para ele, quando ele vê o contrário, ele sempre acredita que o outro é um bobo, que o outro é um trouxa. Ah, para com esse negócio de ficar com dó dele, com pena dele, não é? Por quê? Porque muitas vezes ele pode estar indo até para uma linha da psicopatia. Não é? Vamos pensar que às vezes ele pode estar indo até para uma linha da psicopatia. Porque as pessoas falam assim, eu sinto culpa às vezes de algumas coisas. Sentir culpa é bom. Não é? Por quê? Porque o superego não desenvolvido é o que os psicopatas têm. Eles não desenvolveram o superego. Não tem nem nada. Então quando você fala, eu tenho uma sensibilidade, eu não gosto de trabalhar, por exemplo, e na área da saúde principalmente, eu encontro muitos colegas que falam, eu não gosto de trabalhar na emergência porque vem crianças, eu não quero trabalhar, atender crianças. Perfeito! Significa que você tem o seu lado emotivo, seu lado de sensibilidade, que você não perdeu o controle ali na situação, na cena. Você já preparou, olha, Dani, se vir criança, atende, porque eu não me sinto bem. Isso é legal. Porque você se conhece, você sabe que você não vai conseguir bancar aquela situação. Exatamente, é isso. Isso é normal. É o reconhecimento. Ser, né? É o reconhecimento. Da mesma forma, o oposto. Eu gosto de trabalhar com idosos, por exemplo. A Dani falou que não curte muito idosos. Então, Dani, quando chegar idosos, pode deixar, vai fazer tal atividade que eu vou desenvolver. Então, isso é um passo e um ponto muito importante das pessoas inteligentes emocionalmente, né? Falar aquilo que de repente te fragiliza não é nem um pouco ruim, né? Agora, depende para quem você fala e da forma que você fala. Às vezes você está falando para as pessoas que vão pegar aquilo e podem usar contra você depois. Sim. Muitas vezes um líder. Exato. Né? Exatamente. Um líder que é aquele que eu falei, o líder tóxico, né? Eu vou pegar e vou... Quando, na verdade, gente, o que a gente quer, né, de um líder? E o que a gente quer da nossa equipe? O resultado, uma harmonia, o que deveria ser, né? Mas muitas vezes, na maioria das empresas, a gente vê o contrário. O que acontece, Dani, hoje tem uma falha um pouco grande, né? Que é as pessoas desenvolvem muito as hard skills, né? Que são as habilidades técnicas. Perfeito. E não desenvolve as soft skills, que são as habilidades atitudinais, comportamentais. Então vamos pensar, eu fiz um curso, eu fiz 5 anos de uma faculdade, 4 anos de uma faculdade. Ok, essa faculdade te ensinou muito a aprender a parte técnica, mas provavelmente algumas características de inteligência emocional, de liderança, de gestão, principalmente gestão de conflitos, você não aprendeu.
né? Uma cena muito comum dentro da universidade. O aluno ele chega e fala, professor, deixa a gente fazer um grupo com 5 pessoas. Tá, então tá bom. Aí ele escolhe as 5 pessoas. Passa 2 dias, ele vai lá e fala, professor, fulano não quer fazer nada, eu vou tirar ele do meu grupo. E quando ele for trabalhar numa empresa, quando um funcionário não quiser fazer nada, é isso que ele vai fazer? Vai mudar de setor? Não é? Então, qual é a capacidade de persuasão? Como que ele desenvolveu a comunicação, né, de ir lá e tentar compreender por que aquele funcionário ou aquele colega da faculdade não está querendo fazer aquilo. Então você me perguntou no início hoje da nossa bate-papo, esse processo de isolamento. Ele está sendo sensacional para as pessoas que querem e procuram se desenvolver. Você imagina, você está ali com seus filhos, a conexão cai, né? E aí seu filho quer desistir, aí você vem e fala para ele, não. Está sendo um aprendizado incrível. Eu falo que inteligência emocional durante essa pandemia tá forte o negócio, não é? Entende? E aí também... Para pais, para as crianças, né? Para os professores, para as crianças. Para a família, no modo geral. Não, acho que E eles não foram preparados para isso, né? Todos nós não fomos preparados para isso. E aí, uma coisa interessante não pense que inteligência emocional é você sair da sua empresa e deixar os problemas ali na empresa e ir para casa e começa tudo. Não. E não pense que é você deixar os problemas em casa e ir para a empresa e começou. Não. Inteligência emocional é você balancear, é equilibrar. Né? Eu posso estar aqui agora e de repente ter problemas acontecendo por trás de mim. Mas de repente eu não preciso explanar aqui. Da mesma forma, você veio para apresentar toda a equipe que está aqui e tem problemas por trás, não é? Mas é a questão do equilíbrio. Isso é inteligência emocional. Que demais. Isso, gente, fantástico, Laércio. Eu acho que você conseguiu explanar uma coisa que a gente está passando nessa nossa realidade atual, né? A inteligência emocional para as crianças. Eu acho que todo esse momento veio a calhar. Né? Eu falei no programa passado do mestre Covid, que estão falando que o Covid veio para nos ensinar. Veio para muitas coisas ruins, mas veio muito para nos ensinar. Né? E muitos desses ensinamentos veio a inteligência emocional junto. Depende da pessoa, né, Dani? Porque você vai ter aquela leva de pessoas que vão reclamar, vão murmurar. Por quê? Não desenvolve resiliência. Só vão aprender a passar álcool gel e usar máscara. Não é? Lá. Não é? Mas não vai tirar nada disso, exatamente, né? Infelizmente. Exatamente. Então nós temos públicos, nós temos o público que de repente vai chorar por tudo que está acontecendo, o cenário que está acontecendo, e nós temos, por exemplo, empresas e pessoas que se descobriram, que se reinventaram e viram a capacidade, né, de criatividade que antes eles achavam que não tinham e que se desenvolveram. E pessoas com idades de todas elas, né, de 10, de 20, de 30, de 70 anos. Eu acompanhei um story agora, uma pessoa mostrando lá o pai dela, 70 anos, aprendendo inglês, assistindo a aula em inglês. Então isso é muito bacana. Laércio, o nosso programa está chegando ao fim. Olha que rápido, que pena, gente. Mas olha, eu acho que você conseguiu abordar, como eu falei, de uma forma incrível. Eu quero muito te agradecer. Eu acho que foi fantástico. Todo mundo aí acho que deu uma aula. Você deu uma aula e teve uma aula sobre inteligência emocional. Quem ficou aguçado com esse tema tem uma agenda aí, anota na agenda, dia 8 de novembro, um domingo, se propõe a fazer. Não é porque é domingo que você vai ficar cansado, vendo televisão. Não, veja uma coisa que vai fazer a sua evolução. Dia 8 de novembro no Instagram do Laércio. Laércio Neves _. A gente vai divulgar também lá no Elas Conectam. Eu quero muito agradecer todo mundo que está aí, mandando comentários. Muito, muito obrigada. Agradecimento especial a você, Laércio. De coração, muito obrigada. Imagina. Foi enriquecedor. Eu que agradeço. Obrigada, eu que agradeço também. O Elas Conectam fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Até!